Olá, está começando mais um CB em Foco, podcast oficial da Universidade Castelo Branco, a sua Universidade da Zona Oeste. E você é muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso bate-papo. Você sabia que hoje é comemorado o Dia do Farmacêutico? Por isso, nesse episódio, vamos falar sobre a importância e a atuação desse profissional na promoção e manutenção da saúde e principalmente na qualidade de vida da população. Para falar melhor sobre a importância dessa temática, eu convidei a professora Luciane Vasques, coordenadora do curso de farmácia da Universidade Castelo Branco, é membro da comissão assessora de educação farmacêutica do Conselho Regional de Farmácias do Rio de Janeiro, mestra em Ciências Biológicas e doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como a gente pode perceber, ela tem muito a acrescentar e veio aqui hoje para falar dessa profissão tão importante. O dia 20 de janeiro passou a ser oficialmente o Dia do Farmacêutico no Brasil, a partir da aprovação da Lei 12.338 de 2010. E, obviamente, que é uma data importante porque marca também a fundação da Associação Brasileira de Farmacêuticos. Luciane, seja muito bem-vinda. Em nome da Universidade Castelo Branco, a gente agradece imensamente a sua presença, o seu bate-papo aqui com a gente. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo está curioso para ouvir o que você tem de bacana para falar para a gente sobre essa profissão. E eu gostaria que você começasse dando um alô para quem está nos ouvindo e falasse um pouquinho da sua trajetória na UCB. É uma satisfação muito grande estar participando desse podcast, em especial para falar de algo que é a minha vida há mais de 30 anos. Na verdade, meu vínculo com a profissão farmacêutica começa em 1991, quando na época do pré-vestibular eu decido cursar farmácia. Eu começo a cursar farmácia em 1992, me formo em 1996 e já durante a graduação eu começo a me inclinar para o lado da educação, para a formação de novos profissionais. Eu me formo em 1996, eu sigo academicamente no mestrado em Ciências Biológicas, mais especificamente Farmacologia e Terapêutica Experimental, dou continuidade num doutorado em Ciências e nesse meio de caminho eu sou convidada a participar da implantação de um curso de farmácia numa universidade no Rio de Janeiro. E desde então, eu venho trabalhando todos os dias da minha vida, já estamos aí, chegando a 29 anos de formação. Eu comecei a trabalhar direto nesse lado de implantação e gestão de cursos de graduação em farmácia e de cursos de pós-graduação. O meu olhar, ele é um olhar muito técnico para a formação de novos profissionais. E, em especial, na Universidade de Castelo Branco, eu chego em 2017 com o desafio de implantar o curso de farmácia, um desafio que até então tem sido muito prazeroso e muito bem sucedido. O curso ele foi reconhecido em 2022, com nota 4 pelo Ministério da Educação. Já temos várias turmas formadas, vários egressos no mercado, muito bem sucedidos. A profissão farmacêutica é uma das profissões que mais emprega, ela está entre as 4 maiores profissões em termos de empregabilidade e, em especial, os nossos egressos, eu posso dizer que 100% deles está trabalhando na área que escolheu. Então, isso me dá uma satisfação muito grande, isso reforça o caminho que eu escolhi. Então, a cada dia eu vou dando um passinho, e aí um passinho muito feliz nessa linha que desde então, desde sempre, ao escolher a farmácia, eu abracei para mim. Muito bem. Luciane, para você que tem a vocação, é vocacionada na área da farmácia, dessa linha farmacêutica, para você qual a importância dessa data para os profissionais que ganharam esse dia para chamar de seu? Olha, eu acho que todo dia de uma profissão é um dia que convida a gente, convida a população, de uma maneira geral, a uma reflexão sobre a importância do profissional farmacêutico. E é muito interessante que, em especial no Rio de Janeiro, essa data é uma data muito feliz por várias razões.
o dia 20 de janeiro, os cariocas acham que ele foi escolhido em função de São Sebastião, seu padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, e ser um dia dedicado a ele. E para os religiosos, até vem nessa data o vínculo de São Sebastião como santo protetor contra a peste, doenças infecto-contagiosas, que tem muito aí também nesse nosso histórico da participação do farmacêutico em descoberta de tratamentos, pesquisa, desenvolvimento de fármacos. E eu vejo assim, até por essa coincidência feliz, é uma data que foi escolhida em função da ideia de um farmacêutico lá em 1941, por que não ter um dia para o farmacêutico? E aí, esse dia acabou sendo escolhido, a data de fundação da Associação Brasileira dos Farmacêuticos, que foi em 20 de janeiro, bem lá atrás, de 1916, mas eu vejo assim, é o momento de chamar atenção para a importância do profissional. Na mídia a gente vê muito isso, o dia do farmacêutico, e aí a população para prestar atenção. Que profissional é esse? E sou suspeita para falar disso, mas o farmacêutico é um profissional que acompanha a população verdadeiramente do nascer ao morrer. É isso que eu ia te perguntar, se queria te interromper, porque já que você conhece profundamente o tema. Fala um pouco assim, quais são as linhas de atuação do farmacêutico? Bom, o farmacêutico, ele pode atuar em 10 grandes áreas. Isso é algo que a gente tem amparado na Resolução 572 do Conselho Federal de Farmácia. Essas 10 grandes áreas correspondem, logicamente, às áreas de fármacos e medicamentos, as análises clínicas e toxicológicas e a farmácia industrial. Produção de medicamentos, alimentos, cosméticos. Essas são 3 grandes áreas. Mas essas 3 grandes áreas acabam servindo de ponto de partida para as 10 oficiais áreas em que o farmacêutico ele pode atuar. E são, logicamente, o nosso berço, que são as farmácias e as drogarias, a farmácia hospitalar, as análises clínicas e laboratoriais, a farmácia industrial, as análises de alimentos, as práticas integrativas e complementares. O farmacêutico é bem atuante na atenção primária, nesse lado da prevenção, na saúde pública, na toxicologia, na parte de gestão de estabelecimentos de saúde e na educação, onde essa educação passa pela orientação da população sobre doenças e medicamentos. E também essa educação, ela desdobra na formação de novos profissionais. Então essas são as 10 áreas que o Conselho Federal de Farmácia coloca para o farmacêutico atuar. Só que dessas 10 áreas nascem mais de 135 especialidades. A profissão farmacêutica, ela tem um desdobramento muito grande. A minha fala anterior, ela é muito verdadeira. Para onde quer que a gente olhe, tem o cuidado, tem o zelo, tem a participação de um farmacêutico. Que maravilha. É engraçado que a gente que não é da área associa muito o farmacêutico à farmácia, né? Vai na farmácia, tem o atendente, tem um farmacêutico. Mas é impressionante, bacana quem está ouvindo a gente, como é ampla as áreas de atuação, como o mercado é próspero. E Luciane, me fala uma coisa, como é que está em relação ao mercado de trabalho hoje? A gente já viu que as áreas são imensas, né? A gente vai muito além do berço que você chamou aí, que é a farmácia. Mas como é que, se você tem essa informação, como é que está a realidade do mercado de trabalho hoje e quais os principais desafios que o farmacêutico encontra nesse mercado? A profissão farmacêutica é uma profissão que, desde que ela existe, e o marco legal da profissão é 1931, mas é em 1960, com a criação do Conselho Federal de Farmácia e logo em seguida dos conselhos regionais, que a gente consegue ter documentos ali mais eficientes sobre a atuação desse profissional. E ao longo do tempo, só fazendo uma retrospectiva muito rapidinha, a profissão farmacêutica
farmacêutica, ela nasce de práticas farmacêuticas que são milenares. A gente ouve falar de práticas farmacêuticas aí há muitos, muitos anos, não é exagero quando eu falo em milenar, mas a nossa profissão, ela nasce oficialmente de um desdobramento do que muito antigamente eram as atividades dos boticários. O boticário era uma pessoa que conhecia o processo de cura, até um pouquinho de diagnóstico e cura das doenças, e ele se propunha a usar recursos da natureza para produzir o que hoje a gente chama de medicamentos. Então, lá atrás, as práticas farmacêuticas elas surgem com os boticários. E aí, os anos vão passando. Lógico que o boticário ele existia num momento em que não havia uma separação formal da farmácia e da medicina, mas os tempos passaram, essa separação houve e o farmacêutico sempre ficou como aquela pessoa, aquele profissional que conhecia a doença e conhecia o processo de cura. Ele não tinha o poder de dar o diagnóstico, mas ele conseguia orientar a população, esclarecer, discutir com a equipe de saúde sobre as condições de tratamento, melhor tratamento, riscos até oferecidos pelos medicamentos à população. Mas eu estou falando de bem antes até da profissão ela existir como profissão. Então eu estou falando de 1800. Mas quando vem 1920, a gente tem uma industrialização maciça. Começam, tanto empresas nacionais como empresas internacionais começam a investir no Brasil. E o farmacêutico, ele perde um pouquinho esse contexto de ser o profissional que estava próximo ao paciente. Porque o farmacêutico ele tem que ter muito esse poder da escuta, do acolhimento. E antigamente, quando surgiram, digamos, os protótipos dos farmacêuticos, eles surgem nesse cenário. Então, uma pessoa que se aproxima do outro para entender os seus problemas e, de alguma forma, consegue manipular substâncias que vêm aliviar seus males. Então, antes mesmo da profissão existir, esses indivíduos que deram origem ao farmacêutico eram pessoas que se aproximavam dos pacientes, entendiam os seus problemas e, de alguma forma, manipulavam substâncias químicas para gerar a cura. Então, era aquele lado da produção, digamos assim, de medicamentos numa escala artesanal. Só que em 1920 vem a industrialização, ela começa a surgir maciçamente no país, seja por empresas nacionais e empresas internacionais, e a maioria dos farmacêuticos eles começam a redirecionar as suas atividades para a indústria. E é lógico que quando o farmacêutico está na indústria, ele está produzindo o medicamento pensando no usuário, em quem vai se beneficiar daquele medicamento. Mas é muito diferente daquele farmacêutico que está no estabelecimento em que ele tem contato imediato com a pessoa que vai receber o medicamento que ele está produzindo. E aí, logicamente, que a gente também está falando de processos como guerras, que contribuíram muito para o crescimento da nossa profissão, mas, em linhas gerais, a gente percebe que aquele profissional que deu origem inicialmente ao farmacêutico era um profissional muito próximo da população. E aí, nesses anos 1920, 1930, 40, 50, 60, o farmacêutico ele se afasta da população e ele vai focar muito na indústria. E a gente percebe que os currículos antigamente eram currículos muito técnicos, currículos que contemplavam muito as ciências exatas. Mas os anos foram passando e, em especial, lá por volta de 1997, 98, a gente tem um ganho muito grande com a Política Nacional de Medicamentos e, em especial, entram no mercado os antirretrovirais. A gente cresce muito enquanto profissão a partir do momento que os usuários dos antirretrovirais, eles começam a relatar muitos problemas com o uso de medicamentos, muitos indivíduos querendo abandonar o tratamento contra o HIV, e aí de cada vez mais a gente começa a resgatar aquele farmacêutico que, ao se aproximar do paciente, ele está ali para apoiá-lo, para dizer, olha, é verdade,
verdade, existe esse efeito adverso, ele vai melhorar em 1 semana, 15 dias, você precisa fazer uso do tratamento, não abandona. E com isso, a gente resgata esse lado mais assistencialista do farmacêutico. Agora me fala uma coisa, assim, em relação ao mercado de trabalho hoje, ao teu aluno que está se formando, qual a expectativa? Tem bastante oferta. A pessoa que está se formando em farmácia hoje, você diria que o mercado está aquecido, especialmente no Rio de Janeiro, onde nós estamos. Você acha que tem oferta de trabalho? Assim, o mercado está bom para quem está chegando? Muito. E é aí que a história que eu resgatei, ela fortalece isso. A gente tem dados aí muito certeiros de que a primeira porta de entrada para o egresso de farmácia são as chamadas farmácias comunitárias. E é esse termo, farmácia comunitária, é para diferenciar de uma farmácia hospitalar. Nesse conjunto, a gente encontra as drogarias, e as drogarias, elas eram vistas antigamente como estabelecimentos comerciais. E aí, em 2014, vem a Lei 13.021, que transforma a drogaria em um estabelecimento de saúde. Ou seja, as drogarias e as farmácias, quando a gente usa o termo farmácia, a gente está se referindo àquele estabelecimento que não só dispensa medicamentos, como produz o medicamento. Em outras palavras, é a farmácia de manipulação. E aí, com essa lei, ela institui a obrigatoriedade, não só do farmacêutico estar ali durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento, mas que também ele preste serviços farmacêuticos. E isso é algo que ampliou em muito a necessidade de farmacêuticos nessas farmácias comunitárias. E também, por outro lado, a gente bem sabe que manter um farmacêutico num estabelecimento comercial gera custo, gera gasto para o dono da empresa, mas esse dono, através dessa legislação, ele começa a perceber que, de fato, o farmacêutico ele é muito importante e ele precisa se adequar, e isso ampliou em muito o acesso desses egressos imediatamente ao mercado de trabalho. Então, eu digo que foi um ganho muito grande transformar as farmácias em estabelecimentos de saúde, ter a figura do farmacêutico prestando serviços farmacêuticos que correspondem a consulta farmacêutica, aferição de pressão arterial, aplicação de injetáveis, aplicação de vacinas. Hoje, a gente já encontra esses serviços bem implantados, inclusive em grandes redes. Então, isso abriu muitas portas para o farmacêutico. O segundo ponto que capta muito egresso é o hospital. Então, as farmácias hospitalares, elas precisam ter farmacêuticos durante todo o seu horário de funcionamento. Então, eu diria que as drogarias, farmácias de manipulação e os hospitais são os pontos que imediatamente têm condições de absorver os farmacêuticos. E essa é a razão pela qual não existe farmacêutico desempregado. Ele pode, de repente, não estar no posto de trabalho que mais lhe é interessante, mas ele imediatamente tem como manter o vínculo. Ele estuda durante 5 anos e a expectativa de todo formando é entrar no mercado de trabalho naquela profissão que ele escolheu. E verdadeiramente, através da profissão farmacêutica, ele consegue fazer isso. Muito bem, professora. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu acho que está ouvindo a gente, principalmente os jovens que sonham em ser farmacêutico, eu acho que receberam agora uma boa, não só informações valiosas, né? Que possam ter mais orientações para seguir em frente. Gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais, você fizesse as suas considerações finais e deixasse a sua mensagem para os farmacêuticos nesse grande dia de hoje. Diante de tudo que eu coloquei, eu sou até muito suspeita para falar da profissão farmacêutica. Eu verdadeiramente estou nesse ano, fazendo 29 anos de formada, e assim, 29 anos que passaram muito rapidamente, e eu posso afirmar com muita certeza que não teve um dia sequer que eu tivesse me arrependido da profissão que eu escolhi. E em especial, como eu acabei dedicando a minha vida ao ensino, à pesquisa, eu estou muito próxima desses jovens, de todos aqueles que aspiram a ser farmacêuticos. Então, verdadeiramente, eu faço um convite a quem está nos ouvindo que pare um pouquinho para prestar atenção para esse profissional que é de suma importância para a população.
formação, que entre nos estabelecimentos e procure o farmacêutico, converse com ele, esclareça as suas dúvidas. E são muitos estabelecimentos, está aí no nosso dia a dia, drogarias, farmácias, hospitais, laboratórios de análises clínicas e toxicológicas. Então a gente encontra o farmacêutico muito de pertinho. Então é um prazer muito grande falar sobre essa profissão, que é uma profissão muito linda mesmo. Ela está ali muito junto da equipe de saúde, contribuindo bastante. Então eu deixo para quem em algum momento pensou, que profissão é essa? Eu gostaria de cursar farmácia, que não hesite em nos procurar, conversar, vou ter o maior prazer de recebê-los. E a todos os meus colegas, não só aos meus colegas, mas também a todos os estudantes de farmácia, eu deixo aí o desejo de que perseverem, não esmoreçam diante dos desafios, das dificuldades, que são muito naturais de toda e qualquer profissão, e que juntos a gente consiga manter acesa a chama dessa profissão, que não profissão, mas de práticas farmacêuticas que são verdadeiramente milenares. Então, precisamos manter a união para a gente crescer mais e mais e manter essa profissão muito bonita. Lindo, muito obrigada. Eu senti até vontade de assistir uma aula sua. Não poderia ter sido a escolha mais feliz convidá-la para falar sobre essa profissão neste dia tão importante. Aqui nós deixamos nossa saudação, nossos cumprimentos a todos os farmacêuticos da Zona Oeste, do Rio de Janeiro, do Brasil, em especial a todo o corpo docente da Universidade de Castelo Branco. Abraçando a professora Luciane, nós abraçamos a todos vocês. Muito obrigada. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de direção e edição de áudio de Bruno Silento. Eu sou Elza Calazans, agradeço a todos vocês, um feriado bem feliz, um dia de muita paz e até o próximo episódio.